Olá, boa tarde. Começa agora o programa Eclésia, que neste dia destaca a falta de liberdade religiosa no mundo, com a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Jean-Claude é seminarista. Ele tinha um sonho, queria ser médico, mas agora prepara-se para ser médico das almas. Prepara-se para uma vida inteira ao serviço dos outros, especialmente dos mais pobres, dos mais necessitados. A República Democrática do Congo é um país em turbilhão, com milhares de deslocados e refugiados, com grupos armados que espalham violência e morte. Querer ser padre num país assim é uma ousadia. É preciso mesmo muita coragem para isso. Jean-Claude diz que está disponível para todos os sacrifícios. Ele é um dos 7.654 seminaristas apoiados pela Fundação AIS só em África. Je suis Jean-Claude Baraka Biritsene Fiston. Je suis séminariste au Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean-Paul II. Au fait, je viens de la ville de Goma, République démocratique du Congo. Au fait, je viens d'une famille modeste, 10 enfants, dont 9 garçons et une petite fille. C'est depuis l'enfance que j'ai ressenti le désir de devenir prêtre. J'étais attiré par les missionnaires et les missionnaires de ma paroisse. Parfois, il m'arrive de penser que j'avais laissé encore de grandes opportunités derrière la porte. C'est vrai que je voyais devant moi tout un avenir rayonnant. J'ai rêvé aussi d'être médecin. Il nous envoie où il veut et nous n'avons qu'à nous laisser transformer par lui. C'est dans ce sens je me suis laissé transformer par lui. C'est le meilleur choix que j'avais fait. Cette région connaît plusieurs troubles qui sont liés à différentes rébellions qui occasionnent des guerres à répétition, de la grande pauvreté que connaît le milieu. Je veux devenir prêtre, peut-être pour apporter la consolation à ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, annoncer l'espérance avec ceux qui ont tout perdu. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Há pouco disse que Jean-Claude é um dos 7.654 seminaristas apoiados pela Fundação AIS só em África. Para se ter uma noção do que isto significa, digo apenas que 1 em cada 8 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pela Fundação AIS. É uma enorme responsabilidade, mas é também uma alegria imensa saber que é graças à generosidade dos benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre que isto é possível. É sintomático que a África, onde há tantos países tão pobres, seja o continente onde a Igreja tem essa riqueza maior de um número tão elevado de vocações. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda. E esta semana quero trazer aqui uma proposta especial de oração. Todos os dias a Fundação AIS recebe pedidos de ajuda, às vezes pedidos lancinantes de ajuda.
Ainda recentemente, na Nigéria, uma missa ao domingo acabou tragicamente quando homens armados dispararam sobre os fiéis, matando e ferindo dezenas de homens, mulheres e crianças. Ainda há dias, na Síria, uma irmã implorava ajuda para as pessoas que já passam fome, que estão desesperadas com a crise no seu país. Da Ucrânia, todos os dias recebemos pedidos de ajuda para milhões de refugiados da guerra. Todos os dias é assim 24 sobre 24 horas. O que podemos nós fazer? Ajudar, claro, mas também rezar. Todos pedem as nossas orações e por isso a Fundação AES decidiu lançar um desafio a todos os portugueses, um desafio que eu venho aqui trazer para si. Vamos rezar a novena ao Sagrado Coração de Jesus, cuja festa se celebra agora, a 24 de junho. Vá à página da AES na internet e inscreva-se para receber um e-mail e todos os dias também uma proposta de oração. O mundo precisa da oração de todos. O mundo precisa da sua oração. É isso que nos pedem na Síria, na Nigéria, na Ucrânia, em tantos países do mundo. O teto da Sé do Funchal foi restaurado e é hoje uma grande atração, não só para turistas, mas também para quem participa nas celebrações na Igreja Salão da cidade. O cônego Marcos Gonçalves é o pároco da Sé e descreveu-nos o processo de restauro que envolveu 36 técnicos num trabalho que durou 3 anos. 500 anos depois, o teto da Sé do Funchal conserva o cheiro da madeira de cedro da floresta Laurisilva. Isso mesmo foi comprovado pelos restauradores, 36 artistas que devolveram a beleza de um teto único, testemunha de uma época charneira da história ao tempo do rei Dom Manuel, que se abre ao desconhecido. A Sé do Funchal situa-se no coração da cidade. A sua construção iniciou em 1493 e a sagração foi no dia 18 de outubro de 1517. Outrora, como nos dias de hoje, é ponto de encontro, lugar de culto e de cultura, começo e conclusão de tantas jornadas na cidade para aqueles que nela trabalham ou por ela passam para serviços administrativos na Ilha da Madeira. Cada vez mais, é também lugar para a fotografia dos turistas, para a admiração da história, do património que a documenta e a beleza que agora transparece cada vez mais. O teto da Sé do Funchal é um elemento diferenciador. Exemplar único nos seus 1500 metros quadrados de arte mudéjar, foi restaurado durante 3 anos. Nas madeiras e nos efeitos decorativos geométricos, transparece o diálogo entre mundos e religiões, épocas da história e de civilizações. São 1500 metros quadrados de teto mudéjar, é um teto de influência, digamos, islâmica, em que, digamos, Dom Manuel, o Duque de Beja e de Viseu e depois Dom Manuel, o venturoso rei de Portugal, 14º rei de Portugal, com as suas visitas à corte espanhola, acaba por aprender e ver, digamos, outros mundos além de Portugal e trouxe também essas influências aqui para Madeira e mandou, no século XVI, mandar fazer este teto feito com madeira de cedro da Madeira, que ainda hoje, quando os 36 restauradores aqui tiveram a trabalhar, a cuidar, a pintar a madeira, ao cortar ainda tem cheiro. A conclusão do restauro dos tetos da Sé do Funchal constitui uma etapa fundamental para recuperar o significado do propósito do rei Dom Manuel ao mandar construir esta igreja-salão na cidade do Funchal.
É um lugar essencial do debate de ideias gerado na transição da Idade Média para a Idade Moderna, gerado pela abertura à Europa e aos novos mundos a descobrir, e encontrar, no património deste templo, provas do diálogo entre povos e entre religiões. O cônego Marcos Gonçalves é o pároco da Sé do Funchal. Acompanhou este projeto de recuperação da arte mudéjar, assim como outros que devolveram de forma plena a Sé do Funchal aos crentes e aos turistas. Como monumento nacional, há um grande esforço, quer por parte da comunidade europeia, que envia os fundos, quer por parte do governo regional, que aproveita os fundos, quer por parte do cabido da Sé do Funchal, de usar todas essas possibilidades agora à nossa disposição para fazer estas obras que têm acontecido ao longo dos tempos. Primeiro, todo o telhado exterior, depois a Capela Mor, também na sua iluminação e todo o seu restauro, depois também, agora recentemente, todo este teto. Esta obra realmente foi um grande esforço, quer da nossa comunidade, quer do Governo, quer da União Europeia, mais de 1 milhão de euros, e também levou toda uma iluminação que fez toda a diferença. Eu penso que em 500 anos nunca se viu o teto como podemos ver neste momento. Tem uns desafios que agora as pessoas, em vez de olharem para mim a celebrar a missa, só agora estão olhando para o teto, boca aberta. Olhar para o teto da Sé do Funchal convida a olhar para a história, a ir além das geometrias que lhe dão beleza e descobrir os caminhos de religiões, nações e culturas. Espelho do legado gótico, a Catedral documenta o diálogo entre o Ocidente e o Oriente, entre o cristianismo e o islamismo. Mostra também a inspiração manuelina na organização da cidade e do lugar do culto em cada uma delas. Isto foi a primeira experiência de Dom Manuel para nas descobertas, no reinado dele, que vai-se descobrir a Índia, o caminho marítimo para a Índia, o Brasil e por aí fora, e digamos que ele quis fazer aqui um laboratório de uma cidade, do desenvolvimento de uma cidade, reorganizar o centro da cidade, construir esta igreja enorme naquele tempo, em que os madeirenses não queriam, até achavam que não era necessário, e ele, com a sua teimosia, até pôs o seu dinheiro, digamos assim, a sua influência para oferecer, por exemplo, o Sacrário de Prata, toda esta belíssima retábulo que podemos ver aqui, que são peças únicas em Portugal, porque ficaram no mesmo lugar e preservadas no lugar para onde foram criadas, enquanto que em Portugal continental estes retábulos, muitas vezes, para já o teto não há desta dimensão, há pequenas exemplares, mas, por exemplo, este retábulo foi deslocado, partido em várias partes, e o nosso, por falta de dinheiro, até às vezes é bom falta de dinheiro, não o destruíram para fazer outra coisa, foi preservado por essa falta de verbas, e deixou-nos esta riqueza para os nossos dias e para as futuras gerações. No conceito de igreja-salão esbatem-se as diferenças entre naves e o lugar de Cristo emerge como central. Espaços e ambientes de um templo em recuperação constante. Vemos aqui uma igreja quase salão, é uma igreja que está dividida em 3 naves, mas não é assim tão abrupto com paredes grossas como várias catedrais em Portugal, mas é estes arcos muito fininhos, gótico, em que torna-se quase uma igreja-salão para o anúncio da palavra, para a celebração da fé. E estes arcos foi descoberto agora, acidentalmente, que debaixo desta pintura grossa de um marmoreado fingido, há o que parece folha de ouro. Alguns arcos, como a Capela Mor e a Capela do Santíssimo, sofreram agora uma intervenção para retirar todo esse marmoreado fingido e podemos contemplar toda a beleza desta folha de ouro nos arcos. O resto, digamos, ficará para os próximos tempos, não para agora, porque demora muito tempo e é necessário verbas também para fazer isso. Mas muito já foi feito nesta igreja de que o teto mudéjar em madeira de cedro da ilha é a atração por excelência. É uma madeira muito dura, que pertence à nossa floresta de Lauro Silva, é também muito perfumada, e isso também fez com que preservasse o teto até os dias de hoje, porque é uma madeira que, com as suas características, dura e não é afetada com tantos problemas, quer da umidade, quer de alguns bichos que comem a madeira. A igreja da Sé era muito caracterizada pelos fiéis, diziam é uma igreja muito escura, e às vezes não gostavam dessa escuridão. E agora, pronto, esse grande esforço
de um quadro elétrico, digamos, os cabos foram todos renovados, um sistema moderno com vários programas para vários momentos celebrativos, e realmente foi um projeto que deu outro valor para que as pessoas possam apreciar toda esta beleza. As paredes foram pintadas, os bancos foram feitos novos. Valeu a pena os 3 anos de trabalho, mesmo durante uma pandemia. Nunca fechamos a igreja, nunca cancelamos as missas, foi sempre com andaimes e a funcionar e com barulho e tudo isso, mas conseguimos realmente realizar todos esta belíssima obra de recuperação da nossa igreja. Após o restauro dos tetos, que dão à Sé do Funchal beleza para o culto e o novo motivo para visitas de muitos turistas, outros passos há para esse trabalho sempre inacabado de fruição do património religioso e cultural. O próximo é o retábulo de Santo António. Há agora, uma verba de um fundo comunitário que vai ser, já fizemos o projeto, está em fase de várias empresas a concorrer para ver quem é que ganha, apresentando os vários projetos de um caderno de encargos, e depois já em breve vamos montar os andaimes e recuperar esse retábulo que é, maneirista, do tempo dos Filipes, mas digamos que necessita rapidamente de uma intervenção, porque todo o que é os altares voltados para a montanha, para o norte, sofrem mais umidade e estão mais estragados que os do lado sul. E temos vários projetos, um deles que é grande, é abrir a Torre Cineira a visitas, mas estamos a fazer o projeto e vai ser assim uma obra de recuperação grande, mas com tempo, uma atração grande também para o nosso turismo e para os nossos madeirenses também vai ser importante. Uma atração a acrescentar àquelas que já fazem da Sé um lugar central para a cidade e diocese do Funchal, desde logo por ser local de culto, de silêncio e de oração. É importante que esta igreja, como monumento nacional e no centro da cidade, seja não só um monumento, mas uma igreja viva, onde os cristãos se reúnem num horário sempre aberto, porque aqui muita gente trabalha e sai do trabalho e às vezes gosta de passar pela Sé, fazer a sua oração, visitar, acender uma vela. Temos aqui uma comunidade que é muito particular porque, digamos que acolhe não só os paroquianos da Sé, porque é uma paróquia mais pequena da Madeira, que tem 3.000 habitantes, e há paróquias com 30.000, mas esta paróquia também, uma vez que está no centro do Funchal, a população desce para a cidade para fazer a sua vida, as suas compras, tomar o seu cafezinho e também vem à missa. Digamos, às 8 da manhã temos a primeira missa e é uma missa que tem mais de 200 pessoas, ou seja, há muita prática religiosa, as pessoas vêm à missa e depois vão para o seu trabalho. A missa não pode demorar muito tempo, meia hora, porque tem que realmente ir para o seu trabalho, mas vemos que é uma igreja de todos, a mesma mãe de todas as paróquias. Uma vez também está no centro, não há turista que passa aqui que não venha em grupo ou individualmente visitar a Sé, passar e ver. Fazemos um esforço para, digamos, ter a língua inglesa, pelo menos, assinalar os vários altares com o código QR para que vejam, leiam mais informação. Mas eles, a verdade é que gostam muito de entrar muito rapidamente, tirar fotografias e comentar no Google e seguir em frente para o resto que vão visitar. Como espaço de celebração ou como lugar para visitas dos turistas, a Sé do Funchal apresenta-se com luminosidade bem diferente, a surpreender quem a vê ou quem nela celebra. As pessoas querem ver sempre iluminado, mas claro, é impossível, também pela conta da luz e também por queimar os LEDs muito facilmente, e por isso tudo isso, digamos, temos 1 hora aceso de manhã, 1 hora aceso à tarde, e durante todas as missas ao fim de semana está a igreja toda acesa, de maneira que as pessoas possam celebrar e também olhar de vez em quando e admirar e contemplar a beleza do nosso teto. Até aqui chegar, o processo de renovação do teto foi demorado e toda a intervenção fica na história da arte, nomeadamente a arte mudéjar. Este teto, antes de haver o trabalho de intervenção, ele foi muito analisado. Houve um grande estudo
que depois vai sair um catálogo a explicar todos esses procedimentos. Primeiro, especialistas vieram aqui, mesmo espanhóis, há um grande professor espanhol que veio cá e ficou admiradíssimo com esta beleza. E apesar da sua idade a subir todos estes andames por aí acima, é um privilégio subir e ver estas espinhas, que têm quase 2 metros de profundidade, e ver no local toda a intervenção. Primeiro, uma desinfestação de tudo aquilo que era os xilófagos que estavam a atacar a madeira. E depois a umidade. Algumas peças de cedro foram substituídas por outras peças de madeira de outras mais recentes. Toda a pintura estava muitas vezes oxidada com elementos metálicos e isso foi preciso todo um tratamento. E mesmo o cheiro de todos esses produtos para desinfestar, também nós estávamos aqui e sentíamos inalávamos tudo isso. E depois também há os carpinteiros e carpinteiras, muito interessante, raparigas carpinteiras especialistas neste tipo de trabalhos, a colocar peças novas naquelas que estavam mais estragadas. Exemplo ímpar, em Portugal, os tetos mudéjar da Sé do Funchal mostram como a arte traduz o diálogo entre cristãos e muçulmanos, incluindo elementos decorativos tipicamente islâmicos no espaço dos templos cristãos. A sua recuperação foi distinguida com a mais recente edição do Prémio Gulbenkian Património Maria Teresa e Vasco Vilalva, que valorizou a exemplaridade da intervenção e a sua relevância patrimonial, artística e social. E quase no final deste programa, recordo que mais logo, alguns minutos depois da meia-noite, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.